Sabe? Uma cidade inteira, dividida por causa de um homem. Para alguns ele era um santo, para outros, um enganador. Vamos dar uma olhada no porquê a verdade às vezes pode ser tão controversa. Para isso, a gente vai mergulhar numa história de 2000 anos atrás, mas que, nossa, parece que foi ontem. Então, tudo começa no meio de um festival gigantesco em Jerusalém. Jesus chega na cidade e, claro, vira o centro das atenções. Só que o burburinho em volta dele não é exatamente de admiração, não. É mais de confusão, de suspeita, até de raiva. Fica a pergunta: como alguém que fazia milagres podia gerar tanta desconfiança assim? Pensa na maior festa do ano. A cidade está lotada, o clima é de pura gratidão e esperança, todo mundo celebrando a provisão de Deus. E é justamente nesse cenário de alegria que a polêmica em torno de Jesus cria um contraste gritante. A tensão era quase palpável no ar. E olha que interessante, a primeira surpresa é que a dúvida começou dentro de casa. É isso mesmo, os próprios irmãos dele não acreditavam nele. É um lembrete bem forte de como a familiaridade às vezes pode acabar nos cegando para o extraordinário que está bem ali na nossa frente. E essa desconfiança, se espalhou que nem fogo. A cidade inteira estava rachada. As pessoas discutiam, mas só nos cochichos, com medo de falar abertamente e arrumar problema com os líderes religiosos. De um lado você ouvia, ele é um homem bom. Do outro, não, ele engana o povo. E aí, o que Jesus faz? Se esconde? Fica quieto? Que nada. Pelo contrário, ele vai direto para o epicentro do poder e da controvérsia, o templo. É lá que o confronto com o status quo acontece de verdade. No momento em que ele começa a ensinar, o povo fica de queixo caído. O comentário geral era: ué, como é que ele sabe tanto sem nunca ter estudado nas nossas escolas? Tinha uma autoridade no jeito dele falar que ninguém nunca tinha visto. E isso, ao mesmo tempo, intrigava e assustava todo mundo. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele basicamente diz o seguinte: se alguém quer mesmo saber se o que eu falo é verdade, então tenta viver de acordo com isso. Ou seja, ele conecta o entendimento não à inteligência, mas à disposição de obedecer. Uma ideia, para a época, completamente radical. E aí ele joga na cara a hipocrisia deles com um exemplo perfeito. O pessoal o criticava por curar alguém no sábado, que era o dia de descanso. Só que eles mesmos faziam um ritual da circuncisão no sábado para cumprir a lei. A mensagem era bem clara. O problema deles eram as regras, não as pessoas. O apelo dele é um desafio que ecoa até hoje. Parem de julgar só pela aparência. Ele pedia um discernimento muito mais profundo. Mas, em vez de unir as pessoas, essa chamada por um julgamento justo acabou aprofundando ainda mais a divisão. A essa altura, a tensão está no máximo. E é exatamente nesse momento que Jesus faz a sua declaração mais ousada, bem no dia mais importante do festival. O que vem a seguir é um momento de puro simbolismo e drama. Tenta imaginar a cena. O último dia da festa. Os sacerdotes estão ali fazendo uma cerimônia super especial, derramando água para lembrar de como Deus cuidou do povo no deserto. É o clímax da celebração. E é nesse exato momento que Jesus se levanta e a voz dele ecoa por todo o templo. Veja bem, ele não estava só oferecendo um ensinamento novo. Ao se levantar bem no meio da cerimônia da água e dizer, venha a mim e beba, ele estava se declarando a própria fonte da vida espiritual. É como se ele dissesse, vocês estão celebrando um símbolo? Pois bem, eu sou a realidade. Mas, afinal, o que é essa tal de água viva? O texto explica que é uma metáfora para o Espírito Santo. A ideia aqui não é de um alívio que passa logo, mas sim de uma fonte interna que nunca acaba. Uma fonte transbordante de vida e de transformação. Uma oferta dessas deveria unir todo mundo, certo? Errado. A declaração de Jesus não trouxe paz nenhuma. Pelo contrário, ela traçou uma linha na areia e forçou todo mundo a escolher um lado. A divisão virou um abismo. As reações foram de todos os tipos possíveis. Alguns ficaram convencidos na hora. Com certeza, ele é o profeta. Outros o rejeitaram por um detalhe, uma tecnicalidade. Impossível, o Cristo não pode vir da Galileia. E o mais incrível, até os guardas que foram enviados para prendê-lo voltaram de mãos vazias, admirados, dizendo, ninguém nunca falou como esse homem fala. E aqui está a grande ironia da coisa toda. A principal razão para rejeitarem ele era baseada em desinformação. Eles achavam que sabiam tudo sobre ele, que ele era da Galileia, mas a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém.
O que eles não sabiam ou nem se deram o trabalho de checar é que Jesus tinha de fato nascido em Belém. Eles o rejeitaram com base numa fake news daquela época. Mas no meio dessa rejeição toda, uma voz da própria liderança se levanta em nome da razão. Nicodemos, que era um fariseu, lembra a todo mundo um princípio básico da justiça. Peraí, a nossa lei por acaso julga um homem sem antes ouvir o que ele tem a dizer? É um pequeno ato de coragem, que mostra que a mensagem de Jesus estava sim, penetrando até nos lugares mais improváveis. Então, depois de tudo isso, o que é que essa história de 2000 anos atrás tem a ver com a gente hoje? Bom, se a gente for tirar lições de tudo isso, dá para resumir essa jornada em 5 pontos bem fortes, que são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. A incredulidade é humana. A vontade de agir pode abrir o entendimento. É preciso julgar com cuidado, olhando além das aparências. A verdade muitas vezes gera divisão. E, por fim, a crença verdadeira transforma e transborda. No final das contas, essa história antiga funciona quase como um espelho. Aquela multidão dividida em Jerusalém com suas certezas e preconceitos, somos um pouco de todos nós. E a pergunta que fica é a mesma que eles tiveram que enfrentar. Será que estamos mesmo dispostos a ouvir antes de julgar? Ou será que as nossas ideias preconcebidas já tomaram a decisão por nós?